Olá, meus queridos, estamos de volta, reta final, revisão de vocês. Então hoje vai ser feito aqui um breve resumo sobre os conteúdos que serão abordados na atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre alguns pensadores iluministas. Iluminismo, né, um movimento que trouxe a razão, relembra a razão, que foi colocada como principal instrumento para chegar ao conhecimento desde o Renascimento. Então a gente vai falar sobre alguns desses pensadores iluministas, como John Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Bom, o John Locke ele fazia oposição às ideias de justificativa para o poder, para o exercício do poder, que no caso era do rei. Então, para ele, o rei ele não deveria estar no poder com a justificativa de estar ligado à antropologia, à teologia, no caso. Por quê? Porque para ele, as decisões que envolvessem os homens, as consequências iriam para os homens. Então, o próprio homem deveria se estar dentro das principais decisões. E como também ele acreditava, né, defendia a importância da limitação do poder para os monarcas. Então ele já trazia algumas imposições. Na verdade, o movimento iluminista trazia sérias críticas ao exercício do poder pelos monarcas, e John Locke defendia uma limitação para esse poder. Voltaire francês, né, mas que teve que fugir para a Inglaterra devido aos seus posicionamentos. Então ele que teve contato com os dogmas da Igreja Católica, e ele defendia a liberdade de expressão, né, devido a ser perseguido. Então ele acreditava que o fanatismo e a ignorância era algo que deveria ser combatido. Então era basicamente isso que ele defendia: a liberdade de expressão e a ciência também, né? Assim como John Locke, Voltaire também acreditava ser a razão, a principal ferramenta a se chegar a uma verdade, a se construir um conhecimento. E agora a gente vai falar do Rousseau. O Rousseau, ele falava sobre o contrato social, e ele defendia, né, ele analisava que o princípio de o conflito social estava na desigualdade gerada pela propriedade privada. Então é por isso, né, para evitar os conflitos existentes, que surgem os contratos sociais, firmado para que acontecesse aí preservar tanto a vida como também a propriedade das pessoas, propriedade privada. E ele acreditava, ele defendia que o poder deveria ser soberano do povo e não dos monarcas, como a sua crítica, né? Então, o movimento iluminista ele tece críticas tanto à Igreja Católica, como as imposições dos padrões estabelecidos pela Igreja Católica, como também os monarcas, a monarquia de uma forma geral. Montesquieu. Então, falando do Montesquieu, a gente vai falar da divisão dos poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Então, um poder limitava o outro. Para quê? Para que não fosse o exercício do poder de forma semelhante ao que da monarquia, que era uma pessoa só governando, tomando o poder de tudo. Então, para ter mais justiça e para que não acontecesse algo que prejudicasse a população, alguma decisão prejudicasse a população e fosse tomada como definitiva, ele criou, né, a divisão dos três poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário, que inclusive é a base da organização política do nosso país e de tantos e tantos outros. E a gente vai falar um pouco sobre o que é a arte. Então, a arte, na verdade, lembramos que a arte vem da necessidade do ser humano se comunicar, se expressar, e ela surge, né? A arte vem de técnica, e por muito tempo acreditou-se que a arte estava ligada a um domínio de uma técnica, e a gente vai entender que no processo histórico ela vai construir a sua identidade também como algo não definido, que não atendia às regras, que não atendia a fórmulas. Então, na antiguidade, a arte está bem ligada à arte rupestre, que eram as representações das sociedades, que inclusive são fontes históricas para muitos estudiosos. E na Idade Média,
vai ter uma diferença de análise de arte. Vai ser a mecânica e a livre, e a liberal, no caso, que tá uma ligada à intelectualidade, com desenvolvimento mais do cognitivo, e a mecânica ao manual, né, que são as artes, como a escultura, a pintura, enfim. E na modernidade, o conceito de arte ele vai deixar de estar ligado apenas à técnica, mas o artista não vai ser aquele que dominou a técnica, vai ter algo mais necessário, ser necessário ter mais profundidade para alguém ser chamado de artista. E ao longo e atualmente a gente liga a arte ao que é abstrato, né? Então não tem uma definição. Então, diante da quantidade de técnicas, diante da quantidade de formas de exposição do sentimento humano, então ela não vai definir, ela não vai se restringir a uma forma de expressão, mas de várias, né? Da composição. Então, o que é uma obra de arte, né? O que é uma obra de arte, ela vai estar ligada, essa resposta, ela vai ser muito mais ampla do que foi na Idade Antiga, na Idade Média, diante de tantas contribuições de tantos artistas e do respeito à liberdade de expressão de uma forma geral. Então, o que é estética? Para falar sobre estética, a gente lembra de como a estética é analisada hoje pela indústria, mas a estética ela vem, né, um ramo da filosofia, né, é a faculdade de sentir. E o belo, que é analisado na estética, ela vai ser analisada na Grécia Antiga como algo que agrada os olhos, que agrada os ouvidos, os sentidos. Então esse é o conceito que vai estar ligado aí na Grécia Antiga. Então aquilo que agrada, aquilo pode ser considerado, ser definido um padrão como um belo. E o que é feio, na verdade, até o século XIX, o que era considerado feio não era considerado arte. Então hoje a gente compreende que a interpretação do que é arte, ela tem um sentido muito mais aberto. Então alguém pode considerar uma obra de arte feia, mas ainda assim ela é uma obra de arte. Então não precisa ser aclamado pela grande parte como bonita para ser considerado arte. Então a expressão artística e o que é arte, ela tem uma possibilidade imensa de interpretação. Questão de gosto não se discute, definitivamente. Então, o que essa questão de gosto não se discute nos traz para a questão de padrão, né? Para a gente ir na contramão e da absorção do que se estabelece como padrão. Então, cada um, e respeitando a identidade, a natureza de cada um, de sentir de sentir prazer na vez de vendo ou apreciando uma obra de arte X, enfim. E esse padrão para a gente mesmo, né, para análise da sociedade, e não acreditar, não comprar como verdade absoluta o que se coloca, e muito pelo contrário, né, tentar analisar, tentar entender aí a complexidade do que se tem, e não comprar aí um padrão único e absoluto. Basicamente essa é os nossos pontos de partida para reflexão. Trouxe aqui um resumo bem prático para vocês. É isso que vai ser cobrado de vocês, no caso. E vocês podem utilizar aí as atividades como revisão também. Voltar os vídeos, porque nos vídeos eu fiz uma análise mais de cada conteúdo, mais profunda de cada conteúdo. Enfim. Então fiquem bem, esteja bem, até lá.